Às vezes eu me pergunto se existe alguém nos assistindo que já se cansou de viver do jeito que tem vivido. E sabe de uma coisa? Isso pode mudar. Hoje eu quero falar sobre entregar tudo a Deus, mas entregar de verdade. Pare um momento e reflita. Será que você tem mesmo dado tudo? Ou apenas acha que sim? Existe alguma área da sua vida em que você fechou a porta e disse: aqui não, isso eu não entrego? Há algo que você não estaria disposto a colocar nas mãos de Deus se Ele pedisse? Em João 17:10, Jesus disse ao Pai: tudo o que tenho é teu, e tudo o que é teu é meu. É uma frase curta, simples, mas com um significado imenso. Há muitos anos senti Deus falar ao meu coração: se você cuidar do que é meu, eu cuidarei do que é seu. Essa é a chave. Quando colocamos tudo diante dele, pode ser que ele nem peça tudo, mas precisa estar disponível, precisa estar sobre a mesa. Pense, por exemplo, no seu tempo. Muitas vezes estamos tão ocupados com tantas coisas que se torna difícil separar um momento consistente para estar com Deus. Muita gente luta com isso. No entanto, ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa agenda. Entregar tudo inclui dizer: Senhor, meu tempo é teu. Tenho planos hoje, mas estou disposto a mudá-los se o Senhor quiser. Mostra-me onde e quando o Senhor precisa de mim. E quanto às feridas, as mágoas escondidas, as dores que carregamos em silêncio? Às vezes guardamos coisas por anos, segredos que nunca contamos a ninguém. Certa vez, ao compartilhar meu testemunho em uma entrevista, falei sobre abusos que sofri no passado. Depois disso, pessoas começaram a ligar dizendo que também haviam sido abusadas na infância e nunca tinham contado a ninguém, nem mesmo décadas depois. Muitos vivem assim, aprisionados por segredos e, em alguns casos, são esses segredos que nos adoecem. Abrir o coração pode ser difícil, mas é necessário. Falar com Deus, buscar um conselheiro cristão, um pastor ou um amigo verdadeiramente confiável pode ser parte do processo de cura. O importante é permitir que Deus tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. Pai, tudo o que tenho é teu. Essa declaração de João 17:10 merece ser meditada com calma. Não é um versículo para ser lido apressadamente. O apóstolo Paulo também insistiu nisso em Romanos 12:1. Ele nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a nossa adoração racional, consciente, espiritual. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos. Agora, Deus deseja sacrifícios vivos. Ele quer agir através de nós. Quando Paulo fala em oferecer nossas faculdades, ele está falando de tudo. Nossa mente, o que pensamos, nossa boca, o que falamos. Nossos pés, para onde vamos. Nossos olhos, o que escolhemos assistir. Nossos ouvidos, o que decidimos ouvir. Tudo o que somos deve ser colocado à disposição de Deus, inclusive nossas finanças. Talvez só de ouvir isso, alguém já se contraia. Mas precisamos lembrar: nada do que temos existiria sem Ele. Não somos donos de nada, somos apenas administradores. Aquela mentalidade de é meu, precisa ser substituída pela compreensão de que tudo vem dele e pertence a Ele. Entregar tudo a Deus não é perder, é confiar. E quando confiamos plenamente, abrimos espaço para que Ele cuide de nós de uma forma que jamais conseguiríamos sozinhos. Eu sei que na antiga aliança, o dízimo fazia parte da lei. Todos eram obrigados a entregar 10%. E, se considerarmos as diferentes ofertas de gratidão e outras contribuições especiais, a porcentagem total que muitos davam era bem maior, chegando a algo em torno de 40% ou até 50%. Hoje em dia, algumas pessoas dizem: isso era da época da lei. E eu nem quero entrar em um debate sobre isso, porque sabemos que Jesus cumpriu a lei. Não ofertamos mais debaixo da lei, mas o Novo Testamento nos ensina a contribuir com generosidade. E, sinceramente, se você comparar o significado de generosamente com apenas 10%, talvez descubra que generosidade vai além disso. Se eles conseguiam dar sob a lei, o que deveríamos fazer vivendo sob a graça?
Infelizmente, muitos nem ouvem mais ensinamentos sobre ofertas, porque há pregadores que evitam o assunto por medo de desagradar as pessoas. Mas antes de alguém ficar irritado ao ouvir falar de dinheiro, vale refletir. Se você tem feito o que acredita ser correto, por que esse tema causaria incômodo? Quando a consciência está tranquila, não há motivo para desconforto. Também não use como desculpa o fato de existirem líderes que administraram mal recursos. Se você entrega sua oferta a Deus com sinceridade, Ele é quem cuida de você. Existem médicos desonestos, mas isso não nos impede de procurar atendimento quando estamos doentes. Da mesma forma, erros de alguns não anulam a fidelidade de todos, e isso não se aplica apenas ao dinheiro. Quando alguém começa a falar mal de outra pessoa, você pode simplesmente dizer: prefiro não ouvir isso. O mesmo vale para o que assistimos ou escutamos. Se algo começa a ferir sua consciência, desligue. Às vezes é difícil, principalmente quando estamos curiosos para saber como algo termina. Eu mesma já lutei com isso, mas aprendi uma lição valiosa. Obedecer a Deus é muito mais fácil do que conviver com a culpa. Vou repetir: obedecer é mais leve do que carregar uma consciência pesada. Não existe travesseiro mais desconfortável do que o da culpa. Em Gênesis 6:22, lemos que Noé fez exatamente tudo o que Deus lhe ordenou. Imagine o desafio que foi construir a arca. As pessoas deviam achar que ele tinha perdido a razão. Ele falava de chuva e dilúvio em um tempo em que nunca havia chovido. Nem ele sabia exatamente como seria. Alguns estudiosos dizem que a construção pode ter levado décadas, talvez até 75 anos. Mesmo que fossem apenas 5, ainda seria muito tempo suportando zombarias. Uma coisa é certa: quando você entrega tudo a Deus, precisa estar disposto a entregar até sua reputação. Se você decidir obedecer plenamente, pode ter certeza de que haverá oposição. Nem todos vão entender. Alguns vão criticar, outros vão se afastar. Há quem queira apenas o suficiente de Jesus para evitar o inferno, mas não o bastante para viver em vitória. A verdadeira obediência muitas vezes envolve fazer algo que não parece lógico aos nossos olhos. Já houve momentos em que Deus me pediu coisas que não faziam sentido para mim. Cheguei até a questionar se era realmente Ele falando. Mas no fim, aprendi que se Deus direciona, o melhor é obedecer. Noé provavelmente perdeu prestígio diante das pessoas ao seu redor. Sua fidelidade custou a aprovação dos homens. E você? Até que ponto estaria disposto a obedecer, mesmo que isso significasse perder popularidade ou amizades? Quando comecei a compartilhar experiências espirituais mais profundas e a ensinar a Bíblia, perdi muitos amigos. Até familiares se afastaram. Houve pressão para que eu me calasse. Mas Paulo disse que se ainda estivesse tentando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Quantos deixam de cumprir o propósito de Deus porque preferem manter todos satisfeitos? Muitas vezes complicamos demais as coisas. No coração sabemos o que é certo, mas começamos a argumentar contra a verdade. A Bíblia diz em Tiago 1 que podemos nos enganar por meio de raciocínios contrários à palavra. É impressionante como rapidamente justificamos nossa desobediência. Precisamos aprender a andar no Espírito. Quando me perguntam como começar um ministério, digo que tudo começa com obediência à direção de Deus. Não é sobre copiar outra pessoa ou esperar que alguém decida por você. Muitos perguntam: o que você acha que eu deveria fazer? Mas ninguém pode viver sua vida por você. É preciso seguir a paz no coração. Às vezes isso exige tempo, oração e reflexão. Mas no fim, viver guiado pelo Espírito traz uma segurança que nenhuma aprovação humana pode oferecer. Quando você quer muito fazer algo, ou quando não quer fazer de jeito nenhum, é incrível como se torna fácil se convencer de que Deus também não quer. A gente cria argumentos, fabrica desculpas e tenta silenciar aquela pequena inquietação por dentro. Mas, se parar por um momento e ficar em silêncio, vai perceber aquele incômodo santo, aquela voz suave dizendo: você sabe o que é certo. Podemos até resistir por um tempo, mas no fim, quase sempre acabamos cedendo. A Bíblia usa palavras que hoje não são tão comuns para nós, como dedicação e consagração. Eu gosto muito de ler livros antigos. Claro, quero que leiam os meus também,
Mas há uma profundidade nos escritos de outros tempos que às vezes sentimos falta hoje. Espero que daqui a muitos anos alguém leia algo que escrevi e pense: isso é antigo, mas tem uma verdade profunda aqui. Porque quando começamos a falar de sacrifício, entrega total, devoção, muita gente já começa a procurar outra igreja. Mas vamos entender essas palavras. Dedicação significa devoção verdadeira. É estar separado para algo, reservado para um propósito especial, voltado para Deus. E é isso que quero que você compreenda. Você foi separado. Você não pertence mais a si mesmo. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo e que fomos comprados por alto preço, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se isso é verdade, então o mínimo que podemos fazer ao acordar é dizer: Senhor, aqui estou. Como posso ser útil hoje? Quem posso ajudar? A quem posso abençoar? Podemos ter nossos próprios planos, nossa agenda organizada, mas pelo menos deveríamos nos colocar à disposição. O problema é que às vezes temos receio de fazer isso. Pensamos: hoje quero resolver minhas coisas. Não quero que Deus mude meus planos. Mas a verdade é que não existe lugar mais seguro, mais pleno e mais feliz do que o centro da vontade de Deus. Já consagração carrega a ideia de algo separado e dedicado exclusivamente para um propósito santo. Algo que não deve ser usado de qualquer maneira. Pense em um objeto pessoal que só você usa. Pode parecer um exemplo simples, até engraçado, mas a ideia é clara. Aquilo está reservado. Assim também é com você. Sua vida foi separada para Deus, não para ser usada de qualquer forma, mas para cumprir um propósito especial. Isso não significa que Ele vai interromper todos os seus planos o tempo todo, mas significa que você deve estar disponível. Em Romanos 10:1-7, Paulo fala aos chamados para serem santos, pessoas separadas para uma vida consagrada. Em 1 Pedro 2:5, somos descritos como pedras vivas, edificadas como casa espiritual, um sacerdócio santo, dedicado e consagrado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Essas palavras são fortes: dedicados, consagrados. Existem cristãos que realmente vivem assim, comprometidos com Deus e empenhados em andar corretamente diante dele. Mas também existem muitos que vivem sem compromisso. E talvez essa seja uma das razões pelas quais o impacto do cristianismo no mundo nem sempre é o que deveria ser. Às vezes, é difícil perceber a diferença entre alguém que vive de fato para Deus e alguém que apenas carrega o título de cristão, mas continua guiado pela própria vontade. Ser dedicado e consagrado não é sobre perfeição, é sobre decisão. É escolher todos os dias pertencer a Deus, não apenas de palavra, mas de vida. Às vezes vamos à igreja simplesmente por hábito. Crescemos fazendo isso, estamos ali há anos, então achamos que está tudo certo. Quando você pergunta a alguém: você é cristão? A resposta muitas vezes é: eu vou à igreja. Mas ir à igreja não nos torna cristãos. Assim como passar o dia inteiro dentro de uma garagem não transforma ninguém em carro. Fomos chamados para viver separados e consagrados a Deus. Não apenas para ocupar um banco uma vez por semana, ouvir uma mensagem enquanto olhamos para o relógio, esperando a hora de ir embora e almoçar. Ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo. E um seguidor procura viver como ele viveu. A Bíblia diz que fomos destinados a ser conformados à imagem de Cristo. Quando nascemos de novo, Deus nos dá o Espírito Santo. É Ele quem nos ensina e nos guia. Eu posso compartilhar algo hoje, mas para que essa palavra realmente produza fruto, preciso estar debaixo da unção do Espírito. E você precisa ouvir com disposição para praticar, não apenas por curiosidade. Não é sobre observar detalhes externos, tradição familiar ou manter aparências. É sobre examinar nossos motivos e entender por que fazemos o que fazemos. E então vem uma palavra que mexe com todos nós: sacrifício. Sacrificar é abrir mão de algo que gostaríamos de manter. É fácil doar aquilo que já não queremos mais, roupas que usamos por anos e das quais até nos cansamos. Mas e quando Deus pede algo novo? Algo que ainda está no plástico? Já aconteceu comigo. Senti que Deus me pedia para dar algo que eu mal tinha usado.
Confesso que tentei ignorar, mas toda vez que abria o armário, lá estava aquilo diante de mim. Aprendi uma coisa: quando Deus coloca o dedo em algo e pede para entregar, aquilo já não nos pertence da mesma forma. E se insistirmos em guardar, nunca mais desfrutaremos plenamente. Recentemente senti que deveria oferecer a Deus uma oferta de gratidão, simplesmente para agradecer por sua bondade. Orei, refleti, até perceber que precisava apenas obedecer. Nem sempre precisamos de sinais extraordinários ou confirmações espetaculares. Muitas vezes, basta atender àquela convicção tranquila no coração. E algo muito importante: terminar bem é mais importante do que começar bem. Na Bíblia vemos pessoas que começaram corretamente, mas terminaram mal. Outras começaram mal, mas terminaram bem. Eu mesma me identifico com essa segunda parte. E sou grata porque Deus é o Deus da segunda, terceira e quantas chances forem necessárias. A Escritura diz que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta novamente. Não importa quantas vezes alguém tenha falhado. Se voltar para Deus com sinceridade, Ele jamais rejeita. Essa é uma notícia maravilhosa. Deus está sempre pronto a receber quem volta para Ele. Hoje quero lembrar a história de Saul. Ele foi ungido rei por orientação divina. Recebeu uma instrução clara do Senhor: destruir completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. A ordem era específica. No entanto, Saul decidiu poupar o rei Agag e preservar parte do que deveria ter sido eliminado. Ele fez parte do que Deus mandou, mas não fez tudo. Ofereceu algo, mas não obedeceu plenamente. E a Bíblia nos mostra que obediência parcial ainda é desobediência. Essa história nos confronta com uma pergunta séria: estamos fazendo apenas o que é conveniente, ou estamos realmente dispostos a obedecer por completo? No fim das contas, a caminhada com Deus não é sobre aparência, tradição ou parcialidade. É sobre entrega verdadeira, obediência sincera e um coração disposto a segui-lo até o fim. Saul manteve o rei vivo. Destruiu o restante do povo, mas poupou Agag e também o melhor das ovelhas e do gado. Talvez, para ele e para o exército, não fizesse sentido eliminar animais tão bons. Afinal, eram valiosos. Então decidiram guardar o que parecia útil e destruir apenas o que era fraco e sem valor. Mas a ordem de Deus não era seletiva, era total. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Samuel, dizendo que ele se arrependia de ter feito Saul rei, porque ele havia se afastado e não cumprido suas instruções. Que declaração forte! Eu oro para que Deus nunca tenha que dizer que se arrependeu de algo que me confiou. Não quero que Ele olhe para a minha vida e pense que eu desperdicei a oportunidade que me deu. Samuel ficou profundamente entristecido. Ele havia investido tempo em Saul. Na manhã seguinte foi procurá-lo, mas soube que Saul tinha ido ao Carmelo. E lá havia erguido um monumento em sua própria honra. O orgulho já tinha tomado espaço. E quando o orgulho cresce, a pessoa começa a acreditar que pode agir como quiser, sem precisar ouvir mais a Deus. Em Romanos 12, somos alertados a não pensar de nós mesmos além do que convém. Um verdadeiro líder é servo. Há diferença entre líder e chefe. O chefe manda, o líder dá exemplo. Saul começou humilde, mas terminou levantando estátuas para si mesmo. Imagine a cena absurda de alguém construindo um monumento em própria homenagem e chamando isso de honra. Parece ridículo, mas o orgulho é sutil. Foi o orgulho que derrubou Satanás. E quando começamos a julgar e criticar os outros, é hora de examinar o coração e perguntar: quem eu penso que sou? Quando Samuel encontrou Saul, ele declarou: cumpri as instruções do Senhor. Mas não era verdade. Samuel então perguntou: que balido de ovelhas é esse que ouço e esse mugido de bois? Saul rapidamente transferiu a culpa. Foram os soldados. Desde o Éden, o ser humano tenta responsabilizar outros pelos próprios erros. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Saul ainda tentou justificar, dizendo que havia guardado os melhores animais para sacrificá-los ao Senhor. Veja o nível de engano. Ele transformou desobediência em algo que parecia espiritual.
Por isso precisamos orar constantemente para não sermos enganados. O problema do engano é que quem está enganado não percebe que está. E quanto mais a pessoa insiste, menos aceita a correção. Satanás é chamado de enganador. E a Bíblia alerta que nos últimos dias o engano seria intenso. Se acreditamos que vivemos tempos difíceis, também precisamos reconhecer que há uma pressão constante para distorcer a verdade. Muitas vezes Deus nos pede algo que não parece lógico. Quando Ele me chamou para ensinar, isso não fazia sentido algum. Eu não tinha formação teológica, não sabia estruturar mensagens, nem conhecia profundamente a Bíblia. Mas a fé funciona passo a passo. Você dá um passo, Deus supre. Dá outro passo, Ele capacita novamente. Em 1 Coríntios 1 está escrito que Deus escolhe as coisas fracas e improváveis para confundir as sábias. Ele faz assim para que fique claro que é obra dele. Também precisei aprender isso quando senti que Deus queria que eu deixasse meu emprego para me dedicar ao estudo da palavra. Financeiramente era arriscado. Então tentei uma meia obediência. Deixei o trabalho integral, mas mantive um de meio período como plano de segurança. No fundo, ainda queria ter controle. Mas Deus havia dito para parar, não para parar pela metade. E acabei sendo demitida do trabalho parcial. Foi ali que entendi. Obediência parcial ainda é desobediência. Às vezes rimos dessas histórias, mas quantos de nós temos áreas de meia entrega na vida? Deus nos ama incondicionalmente. Somos salvos pela graça, não por obras. Porém, se realmente entendemos essa graça, como não desejar servi-lo de todo o coração? Saul fez quase tudo o que Deus ordenou. Mas quase pode ser muito enganoso. A história de Esaú e Jacó também nos ensina algo importante. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Naquele momento, parecia insignificante, mas aquilo representava herança, liderança e bênção especial. Ele trocou algo eterno por uma necessidade imediata